informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 24 de janeiro, levando para vocês os seguintes destaques. Indústria chinesa de processamento de milho em Maracaju começa a operar em outubro. Imasul terá de investir 24 milhões pagos pela Eldorado Celulose em ações ambientais. Produção de soja vai aumentar aqui no estado nessa safra. Produtores se reúnem com Força Nacional para discutir brigas com índios em Dourados. E a China renegocia contratos de exportação de carne. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Depois da chuvarada de quarta-feira e de ontem, que passou de 60 milímetros, o tempo muda nesta sexta-feira em Dourados região. A previsão é de dia de sol com algumas nuvens e não chove mais. O calor sobe para 32 graus. Atenção, produtor rural e você apaixonado por picapes. Escolha a melhor picape do Brasil, a única que dá 5 anos de garantia. É comparar e levar. Nova Ranger XLS diesel automática a partir de 125.900 à vista. E nova Ranger XLT diesel 4x4 automática completona de 179 por 153.759. É bônus de 25 mil nas concessionárias Ford. No trânsito dê sentido à vida. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 170 pela arroba do boi gordo a prazo, mesmo preço no frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna à vista. Vaca gorda R$ 160 no friboi a prazo e também no Brasil Global à vista. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 42 e a de soja a 78, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. As vendas de ovos comerciais para o mercado externo tiveram seu pior desempenho justamente no mês de encerramento do ano passado, atingindo apenas 1.281.000 ovos e apontando redução nas vendas de 93% sobre dezembro de 2018. Mas a redução não foi caso isolado apenas em dezembro. Em 2/3 do ano passado,
as vendas externas de ovos comerciais in natura, ou seja, com casca, tiveram retração em relação ao ano anterior. No acumulado de 2019, foram exportados 66 milhões de ovos, equivalentes a pouco mais de 183.300 caixas, indicando redução de quase 44% em relação ao vendido em 2018. As obras da fábrica chinesa BBCA de processamento de milho em Maracaju seguem aceleradas. A produção de amido e farelo de milho já deve ser iniciada em outubro desse ano. As informações foram confirmadas na quarta-feira em visita do governador Reinaldo Azambuja ao estande da BBCA no Showtech. De acordo com o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, o Jaime Verruc, a notícia é positiva para a economia estadual. A BBCA nos apresentou uma série de produtos que a empresa já fabrica na China, como tecidos e produtos biodegradáveis. Também foram apresentados os produtos que serão feitos na fábrica em Maracaju, iniciando pelo amido. A BBCA em Maracaju vai processar 200 mil toneladas de milho por ano na produção de amido e farelo de milho. Essa primeira unidade consumiu 100 milhões de dólares em investimentos. O projeto de instalação da indústria teve início em 2013, com a promessa de investimento de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, ou em torno de 4 bilhões e 400 milhões de reais. Para o futuro, o plano é que a indústria passa a produzir o plástico PLA, ácido polilático. Para que isso ocorra, o investimento será superior a 1 bilhão de dólares e serão aplicados na fabricação de produtos químicos voltados à indústria alimentícia e de embalagens. A BBCA em Maracaju será a primeira indústria do Brasil a produzir o plástico PLA em escala industrial. A resina é praticamente idêntica ao plástico produzido a partir do petróleo, com a diferença de que é biodegradável. O Instituto de Meio Ambiente do Estado, o IMASU, terá que investir 24 milhões de reais pagos em compensação ambiental pela empresa Eldorado Brasil Celulose ao IMASU apenas em Três Lagoas, após decisão da Justiça, por conta de ação civil movida pelo Ministério Público Estadual. O IMASU ainda terá a obrigação de fazer a destinação integral do dinheiro às unidades de conservação localizadas naquele município ou na aquisição de áreas para a criação de novas unidades ambientais nos limites territoriais de Três Lagoas no prazo de 12 meses. Conforme consta nos autos, a empresa Eldorado Brasil Celulose está em processo de expansão de sua área industrial, com investimentos que ultrapassam o valor de 4 bilhões de reais. Segundo o relatório de impacto ambiental, diversas medidas mitigatórias e compensatórias serão tomadas para compensar as alterações ambientais provocadas na proximidade da indústria e suas zonas de influência. Durante a abertura do Showtech na quarta-feira em Maracaju, o governador Reinaldo Azambuja anunciou mais uma produção recorde de soja. Conforme a projeção do governo estadual, a estimativa é de colher 10 milhões de toneladas na safra de soja 2020. Segundo o governador, a expectativa é diferente dos resultados colhidos na safra passada. A estiagem do ano passado fez com que tivéssemos uma perda de mais de 1 milhão de toneladas na produção e ainda afetou muito a produtividade. Mas esse ano a expectativa é muito boa. Nós tivemos a expansão da área plantada que chegou a 3.180.000 hectares em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, comemorou o Azambuja. O Showtech é realizado esse ano entre quarta-feira e hoje em Maracaju, reunindo as maiores empresas e os lançamentos mais importantes para o agro nacional. O evento aproxima o produtor rural de soluções tecnológicas para o campo, visando o aumento da produção. Este ano são 124 empresas participantes da Showtech. Cerca de 30 donos de propriedades rurais localizadas no entorno da reserva indígena de Dourados
se reuniram na quarta-feira com policiais da Força Nacional na base da operação que funciona dentro do 3º Batalhão da Polícia Militar. A reunião integrou a fase de mapeamento desenvolvida pela equipe enviada ao município pelo Ministério da Justiça para atuar na área às margens da Perimetral Norte, próxima à Avenida Guaicurus, onde um tiroteio deixou 5 feridos no início desse mês. No encontro de anteontem, os produtores mostraram um vídeo dos últimos conflitos e deram sua versão sobre os fatos. A equipe da Força Nacional também deve manter diálogo com os índios que vivem no local. Cerca de 50 policiais da Força Nacional estão na região, sendo que 25 policiais já têm base fixa em Carapó. A Força Nacional, a princípio, permanece em Dourados por 6 meses, após convênio assinado entre o governo federal e o estadual. Os principais frigoríficos brasileiros sofreram durante boa parte do pregão na Bolsa de Valores de São Paulo na quarta-feira, após informações de que a China está renegociando os contratos de compra das carnes brasileiras. As ações dos principais frigoríficos iniciaram com forte recuo durante a quarta-feira, sendo que a JBS e a Marfrig tiveram as negociações suspensas mais de uma vez na Bolsa após oscilação acima do permitido. Segundo reportagem do jornal Valor Econômico, de quarta-feira, os chineses estão impondo descontos de 30% sobre o valor da carne sul-americana, afetando o lucro das companhias. A reportagem afirmou que, desde dezembro, os importadores chineses impuseram descontos de pelo menos $1.000 por tonelada sobre carga que já estavam no mar e até mesmo nos portos daquele país. Há relatos de pedidos de $2.500 de deságio, ou seja, desconto. As chuvas que chegaram tarde sobre o Paraguai agora estão entrando com mais frequência nas áreas da soja. No começo, a safra indicava que iria ser mais uma jornada de prejuízos. As chuvas falharam em setembro e chegaram devagarinho em outubro. Agora não há do que reclamar. Choveu praticamente o dia todo na quarta-feira e ontem houve mais chuva sobre o Paraguai. Uma bênção, disse o agricultor brasileiro Silvio Prois, que vê a soja encaixando, ou seja, enchendo os grãos nas vagens e mostrando uma produtividade esperada entre 65 e 70 sacas por hectare. As chuvas, portanto, são a salvação da lavoura. No ano passado não foi assim no Paraguai. A chuva faltou e pior, Chicago começou a recuar. Os produtores do Paraguai comercializam a soja de olho na Bolsa de Chicago, pois lá não tem a diferença cambial, sendo a compra e venda de toda feita em dólar. Quando Chicago cai, como está acontecendo, os produtores do Paraguai perdem, ou seja, são obrigados a entregar mais grãos para compensar o custo. Com as medidas restritivas ocasionadas pela implantação no status de área livre de aftosa sem vacinação, o Paraná já começa a sentir alguns impactos, principalmente na oferta de boi gordo para o abate. A reposição de plantel deve ser feita apenas por meio do corredor sanitário e, por isso, desde o início do ano não podem mais entrar animais vacinados de outros estados para os frigoríficos paranaenses. O Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados do Estado do Paraná denunciou ontem que já está faltando gado para abate. Segundo a entidade, os frigoríficos paranaenses dependem agora quase que exclusivamente da oferta estadual de bois gordos para funcionar. O Ministério da Agricultura informou que a Administração Geral de Aduana da China publicou comunicado ontem autorizando a importação de melão do Brasil. O país fechou em novembro acordo com o país para viabilizar a exportação da fruta. A China ainda irá publicar a lista de fazendas e estruturas de embalagem para exportação certificadas para a venda ao mercado chinês. Técnicos chineses inspecionaram fazendas produtoras de melão no Rio Grande do Norte e no Ceará entre os dias 12 e 17 de janeiro. O objetivo da visita foi verificar as plantações nas áreas livres da mosca da fruta naqueles estados. A China consome cerca de metade da produção mundial de melão,
o equivalente a 17 milhões de toneladas, isso em 2017. Se o Brasil conquistar 1% do mercado chinês, o volume de exportações de melão deverá dobrar. Em 2018, o Brasil exportou cerca de 200 mil toneladas de melão para diversos países, como os Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguai, Rússia e União Europeia. E a safra brasileira de melão coincide com a entre-safra na China. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Após denúncia do Ministério Público, o relator de CPI cobra instalação de observatório permanente sobre Brumadinho. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, elogiou a denúncia do Ministério Público que apontou homicídio doloso e crimes ambientais da mineradora Vale, da empresa alemã Tuvisud e de 16 pessoas envolvidas no rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Correia foi o relator da CPI da Câmara que, em novembro, aprovou por unanimidade a sugestão de indiciamento das duas empresas e de 22 pessoas pelo crime socioambiental que deixou 270 vítimas entre mortos e desaparecidos. Já era esperado que o Ministério Público ia na mesma linha que nós fomos a Comissão Parlamentar de Inquérito. Primeiro, porque trabalhamos também em conjunto, somos parceiros na apuração desses fatos. Em segundo lugar, porque ficou muito claro que tanto a Vale quanto a Tuvisud agiram em conluio, que sabiam que o risco era iminente de um rompimento na barragem de Fundão. A barragem já estava doente, pelo menos desde 2017, e a situação dela foi se agravando. Também ficou muito clara as responsabilidades individuais, em especial o ex-presidente da Vale, Fábio Schwarzman. O relatório final da CPI de Brumadinho também sugeria a instalação de um observatório permanente com foco na prevenção e reparação de danos. O órgão seria integrado pelo Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Câmara dos Deputados, IBAMA e outros órgãos que investigam o crime socioambiental. Existe pelo menos mais 20 barragens com risco iminente e também de rompimento. Então nós sugerimos um observatório permanente que a gente possa ter um acompanhamento permanente das ações, tanto relativo à recuperação das pessoas do meio ambiente Brumadinho e Mariana, como dessas outras barragens que também correm risco. Isso ficou em cargo do Ministério Público marcar, portanto, uma primeira reunião e nós inauguramos esse observatório permanente. A denúncia do Ministério Público apresentada na terça-feira concluiu quase um ano de investigações conduzidas com a ajuda da Polícia Civil de Minas Gerais. O rompimento da barragem de Brumadinho ocorreu no dia 25 de janeiro, na hora do almoço. A maior parte dos 270 mortos estava em refeitórios da Vale, localizados logo abaixo da barragem. Os 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro percorreram quase 80 quilômetros e atingiram o rio Paraupeba. Os danos ambientais ainda são incalculáveis. Às vésperas do primeiro ano da tragédia, Rogério Correia lamenta que ninguém tenha sido definitivamente condenado pela Justiça. O deputado espera que o quadro se reverta agora a partir da denúncia formal. Esta fase agora nos permite, em conjunto com o Ministério Público e com a sociedade, pressionar a Justiça para ter celeridade no julgamento. Claro que queremos que se tenha um julgamento justo, mas que a Justiça seja célere, rápida e que esse procedimento não acabe em pizza e não se renda às pressões econômicas que a Vale e outras mineradoras possuem aqui no nosso país. Também para acelerar as soluções para o caso, o relator da CPI de Brumadinho pede que, na volta dos trabalhos legislativos em fevereiro, o Senado conclua a tramitação de 4 projetos de lei já aprovados pela Câmara. As propostas tratam de ecocídio, direito das populações atingidas por barragens, maior rigor na política nacional de segurança de barragens e reforço nas ações de defesa civil antes do início dos empreendimentos de mineração. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133.
E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro na segunda-feira às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.